Revisar periodicamente ou esperar dar problema? Esta pergunta poderia ser feita em relação aos nossos carros, por exemplo. E a resposta pode ser um grande depende. Que tipo é você? O que quer deixar tudo em dia, revisões feitas, pneus calibrados, filtros trocados, ou aquele que espera quebrar para procurar uma concessionária? Aqui também a questão econômica entra na resposta, além do natural zelo pelo veículo e por querer ter ele sempre funcionando da forma adequada. Com a tireoide das crianças, quase que os mesmos fatores entram em jogo. Com uma grande observação. Se você é do tipo mais obsessivo, que não sai da concessionária, que quer verificar a pressão da repipoca da parafuseta a cada mês, sugiro que procure um profissional da saúde mental, mais do que a própria concessionária, até porque o pessoal não deve estar mais aguentando você por lá. Mas voltando à tireoide, o que precisa ser pesado, na maioria das vezes, é a questão estatística, bem como a confiabilidade dos resultados dos exames e o saber interpretá-los adequadamente. Por que também não se dosam os hormônios das outras glândulas regularmente? As suprarrenais, por exemplo, são esquecidas, não somente por estarem mais escondidas. A frequência das suas alterações ou disfunções, como a doença de Addison, o seu equivalente do hipotireoidismo, da baixa função, da baixa de cortisol, inclusive muito mais severo, é na faixa das dezenas de casos por milhão. Chamado de hormônio do estresse, um grande entrave é a dificuldade de se confiar nos valores dosados, pois muito melindroso, para se tomar qualquer atitude terapêutica baseada nesses valores, com raras exceções. Vai-se muito mais pelos sintomas do paciente para diagnósticos, sem dúvida mais correto. Descontados os charlatanismos atuais, com nosso companheiro estresse e nosso necessário cortisol. Já com a hipófise, a glândula que comanda as outras, no topo da cadeia hormonal, a frequência das alterações nos deixa no meio do caminho, pois a incidência do seu tumor benigno, o adenoma, é de uma pessoa para cada 1000, aproximadamente. Nada desprezível, mas que ainda assim não justifica ficar procurando. Apenas conhecer sobre sua existência e sobre seus sinais de alerta. Seu equivalente do mau funcionamento, muito menor do que da tireoide, atinge 1 a cada 10.000 pessoas, aproximadamente. Então, também, deixa-se quieta, sem dosagens regulares, também um tanto complicadas. O pâncreas, no seu hormônio superpopular, a insulina, mereceria mais atenção do que já tem, especialmente para sua dosagem. Gosto muito de avaliá-lo, principalmente como uma forma de predizer sua disfunção futura, a diabetes tipo 2, tanto nos gordinhos quanto nos comilões e inativos, associado às histórias familiares. Não precisamos recordar o quanto o problema da diabetes é frequente e importante. Tireoide, então, fica por conta também da sua razoável frequência, grosso modo 1% de excesso de função na população, o hipertireoidismo, e até 5% de baixa função, hipotireoidismo, apenas que muito pouco na faixa etária pediátrica. Por isso, cuidamos com a neura de se ficar dosando, mesmo nos gordinhos, cuja causa da obesidade não costuma ter a ver com a tireoide, mas com a genética, associada aos maus hábitos à mesa ou fora dela. Tentando responder à pergunta a título do vídeo, então, se você acha razoável que cerca de 100 crianças se submetam a exames de sangue regulares para se achar 1 ou 2 crianças com alterações na tireoide, além do que, muitas dessas crianças deverão mostrar sinais ao olhar mais atento, que aí sim justifiquem a dosagem dos hormônios. Outro detalhe é que em muitos casos a tireoide passa por momentos de baixa função ou excessiva função, de maneira reversível, que poderia se mostrar em exames, mas não deveria ser tratada, sendo mesmo pouco notada pelo próprio paciente. Mais um ponto contra o exagero nas dosagens. Ah, e lembra, na criança as agulhadas doem. Mais uma vez, obrigado.